Ô, Papai do Céu. Meu amado, shalom, shalom a todos. O Eterno abençoe a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para fazermos aqui uma pequena informação, um esclarecimento. E a você, que vai ouvir essa mensagem, que não gostou, que não gosta, vai achar até um ensinamento errado, não compartilhe. Acredito que você não irá curtir, não tem problema. Mas você que vai ouvir essa mensagem e você se identificou e gostou, então você dá um likezinho pra gente, dá um likezinho, curte lá e compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse esclarecimento. Porque dentro de Roma, no conceito de Roma, existe aí uma construção teológica errada, equivocada, mentirosa, de que o Espírito Ruach do Pai, o Ruach HaKodesh, Espírito do Eterno, é uma pessoa. Nós sabemos que a primeira pessoa a usar o termo pessoa para o Espírito do Santo, do Pai, foi um padre chamado Tertuliano, tá? Então esse padreco Tertuliano, ele foi a primeira pessoa a usar o termo persona para o Espírito do Santo Ruach HaKodesh. Tanto que quando você abre o Novo Testamento, você abre todo o Novo Testamento, que a Igreja Católica intitulou como Novo Testamento, que na verdade não tem nada de novo, são apenas escritos, cartas de um homem, de Paulo, textos históricos, evangelhos, que pela eleição de um Papa, apenas 4 evangelhos entraram dentro do chamado Novo Testamento, que eu prefiro chamar de Segundo Testamento, compilado aí pela Igreja de Roma, compilado pela Igreja Católica. A Igreja Católica foi que compilou, foi que classificou, consagrou como palavra inefável, ou seja, como uma palavra infalível de Deus. Mas não é. O Novo Testamento ele tem de 25 a 30% de veracidade, de textos verdadeiros. O resto a gente precisa desclassificar, muita coisa. Então nós vamos ler. Aí as pessoas não entendem, mas não entendo se você não crê, se você não acredita, se você não crê em carta de Paulo. Creio, acredito em muitas coisas, Paulo ensinou coerentemente, o assunto não é esse hoje. Mas eu acredito, na verdade, não tem como você pegar o chamado Novo Testamento e aplicar como verdade absoluta para a tua vida e pegar a Torá ou Taná, que a Igreja Católica apelidou de Velho Testamento. O que é Torá? O que é Torá? Torá é os primeiros 5 livros. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Ou que chamam no grego de Pentateuco, 5 livros, 5 livros. Tá? Então, a Torá, ou o Taná, que é uma sigla T de Torá, é os primeiros 5 livros. O Nuni, de profetas, que é de Navim, profetas, e o Kar de Ketuvim, escrito dos profetas. Esse é o resumo do Taná, que a igreja malévola de Hassatã, chamada Igreja de Roma Católica, ela taxou como Velho Testamento, como um testamento ultrapassado, retrógrado, que não tinha mais nenhuma validade de forma nenhuma. Então, senhores líderes, senhores todos que estarão me ouvindo, você que vai se identificar com essa mensagem, você que vai gostar, você vai compartilhar, vai dar um like, vai curtir, tá? E vai curtir, vai passar para frente essa mensagem. Meu telefone é 91644173, DDD 61, aqui de Brasília, cidade de Águas Lindas, onde eu moro, cidade satélite. Quem quiser falar comigo,
Fique à vontade. DDD 61, tem um 9 lá, paradinha do 9, aí 91644173. Esse é o meu telefone, quem quiser falar comigo, tá? Qualquer pergunta, qualquer esclarecimento, estarei aqui para lhe atender, ou até mesmo para uma doação, alguma bênção para nos dar. Nós estamos faltando muita coisa aqui. Computador está faltando, preciso construir um estúdiozinho, não tenho ainda, né? Muita coisa. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Ok, meu irmão? Que o Eterno nos abençoe nessa brahá do Eterno. Vamos lá. Vamos ler aqui. Aleluia. Que o Eterno nos abençoe. No livro de Matitiarro, capítulo 10. Capítulo 12. Presta atenção aí. Abra sua Bíblia, Matitiarro, capítulo 12. Quem foi que falou que o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, é uma pessoa? Foi um padre. Como é que era o nome dele? Tertuliano. Nenhum lugar, isso aqui é uma Bíblia israelita que eu estou lendo, você pode procurar mesmo na sua Bíblia. Na sua Bíblia católica, a sua Bíblia, na verdade todas as Bíblias, elas tem aí a versão católica porque passou pelo catolicismo romano. Então o que há é restituição, o que há é uma restauração daquilo que é kadosh, daquilo que é verdadeiro. Como a Bíblia israelita fez restituição de muitas coisas. Baruch Hashem, pela vida do nosso irmão Eliarro Pinho, que temos ajudado aí também a vender as suas Bíblias. Comprei 30 na mão dele, só 30 Bíblias. Eu vou comprar mais ainda. Aí você não vai encontrar em nenhum lugar no Novo Testamento. Senhores pastores, senhores pregadores itinerantes, senhoras pastoras que estão me ouvindo nesse momento, em nenhum lugar no Novo Testamento, no chamado Novo Testamento, que eu prefiro chamar de Segundo Testamento, existe a palavra, existe uma atribuição de Yeshua dos Talmudins, dizendo que Ruach HaKodesh é uma pessoa. É uma pessoa, não existe isso. Não existe isso. Ruach HaKodesh é o Espírito do Santo. É o Espírito de, como você na sua Bíblia, Espírito de Deus. Espírito de Deus, há uma preposição. Não tem em nenhum lugar. Me mostra na Bíblia, se você pode querer duvidar de mim, me mostra na Bíblia onde está escrito que Espírito Ruach HaKodesh é uma pessoa. Está onde na Bíblia? Mas você vai encontrar, eu vou te dar a dica. Coloca aí no teu Google, no teu celular. Digita aí no teu smartphone, digita aí. Tertuliano. Vai abrir para você Tertuliano. Aí você vai clicar em cima, a biografia de Tertuliano. Clica lá. Vai baixando as informações, você vai ver que Tertuliano foi o primeiro a usar a palavra trinitas em complemento de unitas, né? O primeiro a usar a palavra trindade, do grego trinitas, em complemento de unitas, quer dizer, juntando, fazendo a junção de Ruach HaKodesh, fazendo a junção de Yud He Vav He, e fazendo a junção de Yeshua, que é uma mesma pessoa. Não vou entrar no detalhe porque também isso é muito longo, é muito profundo, há um leque. Isso abre um leque de informação só em cima disso aí. Mas aonde está que Ruach HaKodesh é uma pessoa? Qual lugar do Novo Testamento está que o Espírito Santo é uma pessoa? Não tem lugar nenhum. Foi uma construção teológica mentirosa, católica, de Hassatã, que diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Aí você pode falar para mim assim: meu irmão, você está blasfemando contra o Espírito Santo, você não tem esse pecado, não tem perdão. Quem disse que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo? Quem está blasfemando não sou eu. Primeiro que ele não é uma pessoa, há uma preposição, Espírito de Deus, ou no hebraico, Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade. O que acontece é que, pelo nome do Eterno, seu nome tão kadosh, tão santo, que há um mandamento exclusivo para ele, um mandamento exclusivo para ele foi colocado ali, né? Para que as pessoas não tomassem o nome dele em vão, para que as pessoas não tomassem o seu nome em vão. Então esse nome é um nome muito santo. Aí inventaram Hashem, os rabinos inventaram Adonai para não tocar no nome do santo, do pai. Yud He Vav He, a pronúncia ainda é algo que não temos certeza ainda, existe possibilidade da pronúncia do nome. E por as pessoas não pronunciar o nome de Yud He Vav He, o que as pessoas fizeram? Aí você vai ver em todo o Ato dos Apóstolos, toda vez que os discípulos disse o Espírito Santo.
O Espírito Santo falou, Ruach HaKodesh falou. Isso é simplesmente porque eles não queriam falar o nome do Eterno. Aí falava Espírito, Ruach Elohim, Ruach Yud-He Vav-He, Ruach do Pai, Ruach HaKodesh. Disse Ruach HaKodesh, porque as pessoas estavam exatamente fazendo o quê? Se preservando para não profanar o nome de Yud-He Vav-He. Aí existiu a teologia católica, fez o quê? Fez uma construção em cima disso, fez uma construção em cima da palavra e construiu um dogma de Roma. Tertuliano defende como um dogma de Roma. Aí ele foi a primeira pessoa, quando você abrir Tertuliano, primeira pessoa a usar a palavra trinitas em complemento de unitas, e também a primeira pessoa a usar o termo pessoa, persona, para Ruach HaKodesh, para o Espírito do Santo, que a Igreja Católica tirou a preposição do meio, para dizer que ali é uma divindade, um Deus criado, mitológico, separado do Eterno. Isso é mentira de Roma, isso é uma mentira. Ruach HaKodesh é o Espírito do Eterno, ele está ligado ao Eterno, existe uma preposição, Ruach Elohim, Ruach Yud-He Vav-He, Ruach HaKodesh. Existe a preposição que liga dois elementos da oração. Coloca aí no dicionário, o que é uma preposição? Ele liga dois elementos da oração. Então, Ruach HaKodesh não é um terceiro Deus, é o próprio Eterno. E os discípulos, para não falar, para não profanar o nome do Eterno, você vai ver direto no registro histórico de Atos, eles falando, disse o Espírito do Santo, para que o nome do Eterno não fosse pronunciado, para que não houvesse uma profanação. Então esse era o cuidado que eles tinham. Até o escriba, quando ia escrever o nome de Yud-He Vav-He, ele tinha que se preparar para isso. Ele tinha que limpar a pena, ele tinha que... Tem estudos sobre isso. Ele tinha toda uma preparação. Quando ia colocar o nome do Eterno dentro do Tanar. Não era de qualquer jeito, porque é um nome que é santo. Então, meus irmãos, aí vem essa mentira de Roma dizendo, ele não pode blasfemar contra o Espírito Santo porque é um pecado que não tem perdão. Deixa eu consertar isso aqui. Houve uma má compreensão. E Yeshua diz o seguinte, Mateus 12, verso 32, a pessoa que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Olha, mas a pessoa que falar contra Ruach HaKodesh, Ruach do Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no Olam Rabá, nem no porvir. O que Yeshua estava dizendo? A pessoa que falar alguma coisa contra ele, contra o Filho do Homem, contra qualquer profeta, seria perdoado. Mas quem blasfemasse contra Ruach HaKodesh, contra o Espírito do Santo, não será perdoado. E eu vou te provar que Yeshua estava falando a verdade, porque há uma ligação. Yeshua estava aplicando Torá, Yeshua estava aplicando a lei. Eu vou mostrar aqui em Vaikra. Você vai preparando aí, Vaikra, capítulo 24 e o verso 15 e o 16. Yeshua estava aplicando Torá porque Yeshua era um toraísta. Ele não estava fazendo a construção de um terceiro Deus. Isso quem fez foi Roma, isso quem fez foi a Igreja Católica. Aí hoje as pessoas estão meio que na Zumbilândia, não sabe se ora para Jesus, não sabe se ora para o Espírito do Santo e não sabe se ora para o Eterno. Você tem que orar somente ao Eterno, não tem uma terceira construção ou uma segunda construção de um segundo Deus. Isso é Roma, isso é raízes de Roma, isso é idolatria. Sabe o que é ídolo? Ídolo quer dizer ídolo, latria vem do grego. Latria vem do grego, quer dizer latreus, quer dizer adoração, prestação de culto a uma divindade. Latreus é a prestação de culto a uma divindade. Então idolatria, ou seja, é adoração a um ídolo, prestação de culto a um ídolo. E o único ser que devemos prestar culto é a Yud-He Vav-He, não é a Yeshua, não é a nenhum profeta, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo na teologia católica, na teologia, por isso que eu não gosto de teologia, porque a teologia ela leva as pessoas para uma mentira, a teologia leva as pessoas para uma apostasia. O Espírito do Santo lá é o que? É um Deus mitológico. Aleluia! Kadosh Baruch Yud-He Vav-He, Melech Haolam, Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed. É isso, meus irmãos. Então, Yeshua está citando o mandamento. Não tem nada de, não posso. Aí tem os pastores
Quando eu estava saindo do ministério, o senhor Giovanni Galdino uma vez falou para mim assim: olha, mas está escrito, aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão, aquele que blasfemar contra o Filho tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito não tem perdão. Gente, aí eu perguntei para onde está esse mandamento, aonde Yeshua disse que aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão e contra o Filho, mas contra o Espírito não tem. Não existe essa construção de uma tríade, não existe. E Yeshua disse aqui: a pessoa que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas a pessoa que lhe falar contra o Ruach HaKodesh não lhe será perdoado. Isso tem base dentro da Torá. Vou mostrar daqui a pouco, tá? Porque o Ruach HaKodesh não é um ser, é o próprio Eterno. Lucas capítulo 12, verso 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas ao que blasfemar contra o Ruach do Santo, não lhe será perdoado, tá? Não lhe será perdoado. Nenhum lugar, e Yeshua não disse assim, aquele que blasfemar contra o Pai, não tem. Eu perguntei para o senhor Giovanni Galdino: senhor Giovanni, meu amado irmão, aonde está escrito que tem na Bíblia que aquele que blasfemar contra o Pai não tem perdão? Não existe, você criou isso da sua cabeça. Tem gente que criaram da cabeça, são papagaios de instituição. Eles não consultaram ou simplesmente ouviram alguém, um zumbi falando isso e aí acreditaram 100%. Não tem isso. Yeshua diz: aquele que disser alguma coisa contra o Filho tem perdão. Aquele que disser alguma coisa contra a Ruach do Pai, porque ele estava falando para não falar o nome do Pai. Quando no Novo Testamento, no Segundo Testamento, compilado pela Igreja Católica, ele está falando sobre o Ruach do Pai, sobre o Espírito Santo, e disse-me o Espírito Santo. Está dizendo, é a mesma coisa que você dizer: disse-me o Yud-He Vav-He, disse-me o Eterno. Não existe essa construção que a Igreja Católica fez isso. Como o Espírito do Santo foi separado do Eterno, agora é um terceiro Deus totalmente distinto, com a mesma essência, né? Consubstancial com o Pai. Essa aí, não é isso? A mesma substância. O próprio Yeshua já disse: o Pai é maior do que eu. Já derriba por terra, é uma mentira. O Yeshua diz: o Pai é maior do que eu. Se Yeshua está dizendo que o Pai é maior do que ele, então nós temos que reprovar Tertuliano. Nós temos que reprovar os chamados pais da igreja. Quem são eles? Já perguntou para a tua instituição, para o seu líder, para o seu pastor, quem são os pais da igreja? Da tua igreja que tu congrega? O nome dele é Atanásio, o nome dele é Tertuliano, né? Aleluia. O nome dele é Eusébio de Cesareia, Eusébio de Nicomédia, e outros aí que eu não lembro. São tantos nomes de pais de igreja. Tudo católico de Roma, tudo zumbi. Esses pais da igreja evangélica são tudo zumbi. A raiz da igreja evangélica está numa raiz da Zumbilândia católica, tá? Nós não precisamos disso. Então Yeshua está dizendo aqui: o Ruach HaKodesh é o próprio Eterno. Eu posso falar para os senhores, para falar para você aqui: irmão, que o Espírito do Santo te abençoe. Eu estou dizendo que o Eterno te abençoe. Disse-me Ruach HaKodesh. Eu estou dizendo: o Eterno me falou pelo seu Ruach, pelo Espírito, pela essência, pelo poder dele. O que é Ruach HaKodesh? É o poder dele. A palavra Espírito no hebraico quer dizer vento, sopro, hálito, né? Bereshit bara Elohim et hashamai et haaretz. Então, quando no princípio criou o Eterno todas as coisas, e diz lá: e o Ruach do Pai, e o Ruach, e o Espírito, e o poder do Pai, e o vento do Pai pairava sobre a face das águas. Pairava sobre a face das águas. É o poder do Eterno, é o hálito do Eterno. Aleluia. Você entendeu? Agora, o que Yeshua estava falando? Yeshua estava citando Torá. Quem blasfemar contra o Eterno é pecado de morte. Por isso que Yeshua estava dizendo. Quando Yeshua está dizendo, aquele que blasfemar contra o Ruach HaKodesh vai morrer. Aí aqui não simplesmente amenizar a situação, né? Não vai entrar no Olam Rabá. Vai morrer. É pecado de morte. Quem blasfemar contra o Ruach HaKodesh. Agora vamos lá. Vamos aqui para aqui que Yeshua estava, como Yeshua conhecia a Torá, era um toraísta nato, um judeu nato do primeiro século, né? Que fazia menção dos mandamentos do Eterno. Já estamos aí 10 minutos, acho que 19 minutos. 19 minutos. Yeshua estava citando Vaikra, capítulo 24, verso 15. Olha só.
E dirás aos israelitas: todo homem que amaldiçoar o seu Criador levará sobre si o seu erro. E aquele que blasfemar blasfemar o nome, lembra? O nome aqui era mais falado. Quando chegou lá, as pessoas por temor ao Eterno, eles pararam de pronunciar o nome. Os israelitas pararam de pronunciar o nome. Por isso que muita coisa se perdeu. Não sabemos o nome do Eterno hoje como é que é. Assim, o que há é possibilidades. Pode ser Jeová, Yahvé. Já falei sobre isso. Aí Yeshua estava citando, conhecendo o mandamento, ele citava: aquele que blasfemar contra o nome blasfemar o nome de Iá, Yud He Vav He, certamente será morto. Na tua Bíblia vai aparecer Senhor. A Bíblia lá, João Ferreira de Almeida, né? A tradução João Ferreira de Almeida, vai aparecer exatamente Senhor, né? Aquele que blasfemar contra o Eterno, né? Yud He Vav He, certamente será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural que blasfemar o nome do Eterno será morto. Tem muita gente blasfemando contra o Eterno. Tem muita gente fazendo pouco do Eterno. Lembra do Titanic? Desafiou o Eterno. Lembra do Senhor Cazuza fumando um cigarrão de maconha? Olha Deus, se tu existe, ó, aqui pra tu, ó, cigarrão de maconha, blasfemou, né? Fazendo graça, né? Palhaçada. Aí sabe o que aconteceu com ele? Então, toda vez que uma pessoa se levantar para blasfemar contra o Eterno, para falar coisas contra o Eterno, se prepare. Se prepare, porque não vai ficar de graça. É pecado de morte. Qualquer dia eu vou fazer uma live só sobre pecado de morte. Lembra de Yohanan? A epístola de Yohanan está dizendo lá que há pecados que não é para a morte, que há pecados que são para a morte. Pois é. Então, quem blasfemar contra o nome do Eterno, aí Yeshua, por ele não falar o nome do Eterno, por um zelo por causa do mandamento, Yeshua diz: aquele que blasfemar contra Ruach HaKodesh, tá? Não vai entrar no Lohabá, é pecado que não tem perdão. Então cuidado quando você se dirigir contra o Criador do Shammai e da Eretz de Israel e da Eretz do Brasil. A Eretz de Brasil, Eretz Brasil, terra do Brasil, a nossa terra. Cuidado quando você abrir a sua boca. Não blasfeme contra o Eterno, tá? Então essa historinha, essa teologia mentirosa, fraudulenta, que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, como se nessa construção católica o Espírito Santo, a divindade Espírito Santo católica, fosse mais poderoso do que o Eterno, porque é isso que tentaram colocar. Mas na verdade é apenas o Eterno. Quem blasfemar contra o Eterno. E Yeshua estava citando o que aqui exatamente? Vaikra 15, capítulo 24, verso 15 e 16. Então, gente, entenda, pelo amor do Abba, Yud He Vav He, de uma vez por toda, blasfemar contra Ruach HaKodesh, contra o Espírito do Santo, que na sua Bíblia está lá, blasfema contra o Espírito Santo, é você blasfemar contra o teu Criador, é você falar alguma palavra que vai agredir o teu Criador. Não agrida o teu Criador. Cuidado com aquilo que tu fala, seja tu católico, macumbeiro, espírita, ateu, à toa, seja o que tu for, não interessa quem tu é, a tua crença, a tua religião, se tu tem ou não tem religião, como eu não tenho mais religião. Cuidado quando você abrir a sua boca. Não afronte a Yud He Vav He. Era isso que Yeshua estava dizendo. Aí as pessoas, não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Eu estou pregando a verdade, pregando que não tem trindade. As pessoas estão achando que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Estou blasfemando, e aí eu não vou interpretar, isso é blasfêmia. Isso aqui é blasfêmia. Cuidado, tá? Ruach HaKodesh não é uma pessoa. Ruach HaKodesh é o Eterno. Eu posso me dirigir que o Ruach do Pai me abençoe. Derrame das suas brachot quando nós fazemos as nossas tefilotes na presença de Yud He Vav He. Ou seja, tefilote quer dizer orações, né? Quando nós fazemos, então ele derrama suas brachot. Brachot quer dizer bênçãos do Criador para a nossa vida. Então vigia, meu irmão. Vigia católico, vigia macumbeiro, vigia crente, vigia pastor, vigia pastora, vigia itinerante. E pregue corretamente, para de falar besteira.
Para de pegar microfone de igreja e estar falando besteira. Fala corretamente o que a palavra está dizendo aqui. Yeshua estava sendo toraísta, Yeshua estava pregando Torá, Yeshua estava ensinando a verdade, né? A verdade que é proibida de ensinar aí no meio do povo, não é isso? Então, gente, fica aqui esse esclarecimento aqui, né? Fica aqui esse esclarecimento aqui para vocês aqui, para que vocês possam entender o que é a Emet do Eterno, o que é a verdade do Eterno, tá? Não fique zangado comigo, isso aqui é palavra, isso aqui, Yeshua era toraísta, Yeshua era judeu. Que as pessoas ocidentalizam Yeshua, traz Yeshua para o ocidente e coloca nele uma roupa diferente, uma roupa totalmente daquilo que ele não tinha. A vestimenta de Yeshua era uma vestimenta totalmente diferenciada. Então tá aí, para você que não sabia o que era blasfema contra o Espírito Santo, temos 25 minutos aqui, o que era blasfema contra a Ruach HaKodesh, é exatamente isso aqui, tá? Não existe um Espírito Santo, pessoa, Deus mitológico criado pela Igreja Católica. Existe apenas o Eterno e o Eterno e os seus profetas. Yeshua era um profeta. Yeshua era um profeta, tá? Yeshua não era um Deus mitológico, mas não vou entrar porque isso aí é um outro link, uma outra porta que nós devemos abrir depois para conversar sobre isso aqui. Então, toda vez que você blasfemar contra, que você afrontar o Eterno, ele vai colocar o dedo na sua cara. Ele vai te chamar para um particular. Todos que se levantaram, que blasfemaram contra o Eterno, a história está repleta disso. Não é isso? Lembra daquele cantor dos Beatles que disse: eu serei mais popular. Até aí não vejo mais popular do que Jesus Cristo, né? Até aí ele falou do profeta, não falou do Eterno. É menos grave. Agora, quando você se levanta contra o Eterno e fala besteira, meu irmão, limpa a sua boca. Cuidado com essa blasfêmia, tá? Quando eu digo que Ruach HaKodesh não é uma pessoa, não estou blasfemando, eu estou dizendo Ruach HaKodesh. Os discípulos em Atos dos Apóstolos, vários textos você vai dizer lá, você vai ver lá, ele dizendo: e disse-me o Espírito Santo, né? Na tradução católica, porque na verdade e disse-me Ruach HaKodesh, e disse-me o Espírito do Santo, o Espírito de Santidade. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos. Estamos aqui no foco da Torá, somos toraístas, somos israelitas e estamos aqui para falar a verdade para o Pai. Então, pregador, você que me ouviu, olha o que eu estou te falando aqui, prega a verdade, para de falar besteira, tá? Para de falar besteira. E para que as pessoas não blasfemem o bom nome do Eterno. Quem blasfemar vai se ver com ele. Quem blasfemar é sentença de morte, é pecado de morte, tá? Blasfema contra o Eterno é pecado de morte, tá bom? Então eu acho que vocês entenderam. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos. Eterno soberano, Kadosh Baruch Hu, nós te exaltamos por isso, por esta palavra, Toda Rabá, pela Emet de Kadosh Baruch Hu. Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. O Eterno abençoe e ilumine a mente das pessoas que estão vendo esta mensagem, Pai amado. Desperta no leve dessas pessoas a Emet, a busca pela Emet do Eterno, pela tua verdade. Que o teu nome, Kadosh, nome, Yod Hei Vav Hei, venha se fazer, venhamos proclamar, e falar, e honrar, e bendizer este nome que está acima de todos os nomes. Abençoa cada vida, cada lar que vai estar ouvindo esta mensagem neste momento. Abençoe cada vida, que o Eterno que tu possas abrir a mente e o coração dessas pessoas, para que o teu Kadosh nome seja cada dia mais santificado, como o próprio Yeshua ensina na oração, na tefilá, de Avinu Shebashamai, et Kadash Omer, Tauro Maroterra, e et Ser Hatsunerra, Kimor Bashamai, Kem Baaretz, Eslahen Hukeinu, Teilanu Rayon. Obrigado, Todarabá, meu Abba, por tudo que temos abençoado, por tudo que tu tens feito por nós e pelo que vai fazer, por estarmos com vida e por mais esse dia que está vindo. Aleluia! Que assim possamos sermos abençoados nesta hora. E todos aqueles que estarão me ouvindo neste momento. Em nome de Elohad e Abraham, Isaac e Jacob,
pelos méritos de Yeshua, pelos méritos de Moshe, pelos méritos de Yehezkel, pelos méritos de Yeshayahu, pelos méritos de Yoel, de Malaquiah, pelos méritos dele nós estamos aqui. Sangue foi derramado para que a verdade do Eterno não se calasse, para que o Eterno levantasse. Somos um Talmid, nós somos um Navim, clamando no deserto, o profeta do deserto, assim como Yohanan ou Batista, que o Eterno levantou para ser profeta no deserto. Assim somos nós no deserto esta hora. Em nome de Yud He Vav He. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a todos.